está agora a correr um divórcio muito importante e do qual há muita gente que ainda não tem conhecimento. É o divórcio entre um homem cujo nome por discrição não quero divulgar, adiantando só que se trata de um artista, como há muitos, e uma senhora que se chama Teresa. Ou melhor, todos lhe chamam Teresa, porque parece que é a maneira como ela pronunciava o seu próprio nome quando era criança. Ana Teresa. Ana Teresa. É o divórcio entre o artista e Ana Teresa. Viveu quase 95 anos. Projetou 700 habitações. Deixou um espólio com mais de 2.000 documentos. Foi arquiteto, aguarelista, decorador, cenógrafo, desenhador, figurinista, escritor, articulista em jornais. Considerava-se um homem livre como um cipreste, mas tal como o cipreste também estava preso. Aos clientes, à família, ao poder. Considerava-se independente, mas constava que fazia censura aos projetos de colegas. Defendia a casa portuguesa, mas os seus trabalhos estão pejados de influências estrangeiras. Foi quase canonizado e quase vilipendiado, mas, sobretudo, foi um dos maiores arquitetos portugueses do século XX. Morreu há 25 anos. Chamava-se Raul Lino. Finais do século XIX. Enquanto que por essa Europa fora os ventos da mudança varriam os resquícios do passado, em Portugal as únicas coisas que mudavam constantemente eram os governos. Portugal continuava a ser um país macrocéfalo, essencialmente rural, em que só a burguesia lisboeta evoluía e o resto era paisagem. Um país dominado por políticos incompetentes, padres retrógrados e caciques pacóvios, quase feudais. Talvez devido ao facto da ruralidade dominar o país, o estilo dominante nas artes plásticas era o naturalismo. Os quadros de Silva Porto e José Malhoa faziam delirar a emergente burguesia urbana, saudosa das suas origens rurais. É neste país de 1879 que nasce, a 21 de novembro, Raul Lino da Silva. Raul nasce numa burguesia que começava a prosperar e queria aproveitar as coisas boas que o dinheiro propiciava. É assim que, depois de uma infância passada em Portugal, é mandado estudar para um colégio interno na Grã-Bretanha e depois para Hannover, na Alemanha. A orientação empírica do meu pai, no intento de engrandecer a sua casa comercial, achou que me devia mandar para a Alemanha. Não só para aprender a língua também, eu já sabia inglês, para aprender a língua alemã, mas também para fazer um curso de arquitetura, que se ligava de qualquer maneira ao seu negócio, que era muito de materiais de construção. Uma ideia muito boa. Eu lá fui. Não posso dizer que tivesse correspondido exatamente ao projeto que o meu pai tinha na mente, mas graças a ele eu encarreirei muito bem para a arte na Alemanha. Para a arte de modo geral e para a arquitetura em especial.
Na Alemanha, Raul frequentará 2 escolas técnicas de onde sairá com bases que lhe irão permitir tornar-se arquiteto. Ele contava que chorava, que embarcava aqui e ia-se de barco, até para a Alemanha, ia-se de barco, de navio, e que chorava imenso quando se despedia, e escrevia cartas muito afetuosas. É também na Alemanha que conhecerá o professor Albert Haupt, que vivia em Hannover e que era um grande entusiasta da arte portuguesa. Ele era arquiteto, era historiador de arte e era uma pessoa muito simpática e que tinha uma paixão por Portugal. Eu apresentei-me lá um dia, ele foi muito afável e fiquei lá a trabalhar no ateliê dele durante 2 anos seguidos, ao mesmo tempo que estudava no Instituto Superior Técnico de lá e noutra escola de artes e ofícios. Estou muito grato pela maneira como ele me incutiu o apreço, do modo geral, das coisas portuguesas. Raul Lino regressa a Portugal com 18 anos e vem encontrar uma Lisboa afrancesada, onde Paris dita as modas. Ele veio da Alemanha com a sede de nacionalismo que o fez calcorrear o país inteiro. A cavalo, de bicicleta, a pé, de comboio, tudo. Eu não diria que ele criou a Casa Portuguesa, não era isso que ele... Não. Ele aplicou os motivos portugueses que ia estudando e que ia vendo, calculando Portugal inteiro, de bicicleta, outras vezes a cavalo, não é? Com livros de apontamentos na mão, como hoje em dia se vai com uma máquina fotográfica. Influenciado por Haupt e pelos passeios que vai dando pelo país, fica convencido de uma ideia que irá desenvolver ao longo dos anos. A de que há uma arquitetura tipicamente portuguesa que é necessário divulgar e defender. É partindo dessa ideia e dos princípios estéticos que beberá do romantismo alemão, da arte nova e do domestic revival que Raul Lino irá iniciar a sua vida profissional como arquiteto. Em 1899, Raul Lino vai fazer 20 anos. Paris decidira celebrar o 2º centenário da Revolução com um grande acontecimento. Uma exposição universal que fizesse convergir para a capital francesa todas as artes e todas as ciências. Foi para esta exposição que Gustave Eiffel construiu a torre que tem o seu nome. E se bem que a torre não tenha sido construída como um edifício convencional, insere-se bem no movimento arquitetónico que se chamou Arquitetura do Ferro. O ferro começou a ser empregue na arquitetura quando houve necessidade de criar espaços mais vastos, com apoios mais finos. Um problema que só as estruturas metálicas podiam solucionar. A França convidou quase todas as nações do mundo, entre as quais Portugal, para se fazerem representar na exposição com pavilhões. Por cá organizou-se um concurso público para que os arquitetos pudessem apresentar as suas propostas. Raul Lino concorreu com este projeto. Ventura Terra, mais velho 13 anos que Lino e já um arquiteto prestigiado, concorreu com outro. Influenciado pelas modas francesas, o júri decide atribuir o primeiro prémio ao projeto de Ventura Terra, mais ao gosto francês, dominante na época. Mas o projeto de Raul Lino acabou por se fazer notar. Rafael Bordalo Pinheiro, por exemplo, insurge-se contra a decisão do júri e publica os 2 projetos na sua revista A Paródia, elogiando o de Raul Lino e denegrindo o de Ventura Terra, chegando mesmo a compará-lo a um mictório. Apesar deste primeiro revés, Lino não desiste. Devido aos contactos do pai, vai criando um círculo de amigos ligados à música e às artes plásticas. Meu pai, zeloso porque eu tivesse boa companhia nas excursões que planeava, apresentou-me a Roque Gameiro, que de facto se tornou meu companheiro dileto.
Roque Gameiro, pintor e ilustrador, tinha decidido construir uma casa na Venteira, junto à Amadora, a antiga Porcalhota. Como tinham uma grande identidade de pontos de vista, ambos tinham estudado na Alemanha e passeado juntos pelo país, pede a Raulino que o ajude na concepção do projeto. A casa acaba por ser construída em 2 fases. Na primeira fase, em 1898, o projeto é de Roque Gameiro e de Raulino. Tem um estilo ainda bastante incipiente, pouco marcado, muito de acordo com o que era corriqueiro fazer na época. Mas já se vêem algumas das características que irão nortear os futuros trabalhos de Raulino. Na segunda fase, é construída a parte norte da casa. Data de 1900 e o projeto já é todo da autoria de Raulino. Na concepção estética do edifício, vêem-se já alguns motivos retirados da arquitetura popular portuguesa, a par de outros elementos mais banais na época. Os elementos mais curiosos desta casa são exatamente os azulejos. De entre os vários painéis, uns com mais interesse do que outros, sobressaem os que Rafael Bordal Pinheiro, com a graça habitual, desenhou para a sala de estar. É que o humorista decidiu imitar a azulejaria do Palácio Nacional de Sintra, mas em vez de utilizar os símbolos da Portugalidade, utilizou os símbolos da região saloia. Os nabos, as espigas, as uvas. Se a primeira casa de Raulino foi projetada para um pintor, a segunda foi desenhada para um músico. Alexandre Rei Colasso era um dos pianistas mais famosos do seu tempo. Raulino adorava música e foi exatamente a música que os ligou numa amizade para a vida. Será, pois, Rei Colasso quem o convidará para conceber uma casa num terreno do Monte Estoril que lhe tinha sido oferecido pela Duquesa de Palmela. O arquiteto deita-se ao trabalho e, já que Rei Colasso era músico e marroquino, projeta em 1901 uma casa em homenagem a Marrocos e à música. A Casa Monsalvat, uma das suas grandes obras. Monsalvat é um espaço mágico onde tomam forma todas as ideias de Lino acerca da arquitetura. Derivado da ópera Parsifal, de Wagner, Monsalvat é o nome do castelo construído para conservar o Santo Graal, o cálice sagrado da última ceia de Cristo. Monsalvat será também para Rei Colasso um retiro quase sagrado, onde ele e a sua família podiam fazer música, receber amigos e descansar. Nesta casa, projetada à dimensão do homem, estão todas as características da obra de Raulino. Uma noção muito precisa do ritmo dos espaços, uma excepcional relação com a luz e a sombra, uma soberba utilização de materiais e estilos diversos numa fusão criativa e harmoniosa e, sobretudo, a relação privilegiada com a natureza. A casa é de uma grande ousadia em termos formais, sobretudo no que diz respeito à utilização do azulejo. Há uma mistura de elementos diversos, mas que fazem um conjunto muito equilibrado e de grande beleza. A musicalidade domina Monsalvat e transmite-se a quem a vê e, sobretudo, a quem nela vive. The house has a wonderful, warm feeling. It's not pretentious. It's a very modest house, but it's a big house. The space is arranged in such a way that we can operate as a family very easily, very comfortably. And in addition, it has a lot of interesting characteristics. A lot of detail. You're always discovering something new in the house. It's a view or some work or something, some detail that's different. It's a very rich house in that sense. Fell in love at first sight, really, didn't we? The house, and took us 3 days to decide to buy the house. When we saw the house, we knew nothing about it. It was only later we discovered the significance of the house, but we liked it straight away. Numa atitude rara em Portugal, decidiram restaurar a casa mantendo a traça original.
Ao que parece, a casa esteve por habitar durante longos períodos. Ninguém lhe pegava. É que os móveis pesados e escuros, tão ao gosto dos portugueses, não se davam bem com a graciosidade mozartiana das paredes ou com a luminosidade transbordante do sol que entra a rodos pelas salas. Interessava em especial o mudéjarismo e o pseudo-mudéjarismo, o que me levou então à verdadeira aventura de uma viagem a Marrocos em 1902. Na fantasiosa busca de uma conjugação luso-mogrebina que jamais existiu em Marrocos, que era então considerado, paradoxalmente, o mais oriental país do mundo árabe. A minha experiência de um absoluto e total isolamento, sem a possibilidade de comunicar com qualquer parte durante um mês que passei no interior daquelas paragens, foram elementos provocadores de uma acelerada maturação da minha maneira de encarar a vida. No regresso de Marrocos, Raulino recebeu outras encomendas para fazer casas em estilo mudéjar. Em Cascais e nos arredores, entre 1902 e 1904, faz mais 3 casas semelhantes, que ficarão conhecidas por casas marroquinas. No princípio do nosso século, a zona de Cascais não tinha o ar cosmopolita que tem hoje. Durante muitos anos era mais uma vilória de pescadores, igual a tantas outras. Foi a paixão do rei Dom Carlos pelo mar que desenvolveu a terra. O monarca passou a frequentar Cascais e a burguesia lisboeta seguiu-o. Começaram a pulular então por aqui casas de férias, casas essas que eram construídas a imitar modelos estrangeiros ou do passado. É a época de ouro das casas estrangeiradas e do revivalismo arquitetónico, um movimento que procura imitar os estilos antigos. A mania dos revivalismos e dos estrangeirismos era tal que levou Ramalho Ortigão a dizer que por ali havia um aflitivo manicômio de prédios onde cada casa manifesta a sua especial mania. Uma julga-se chinesa, outra suíça, outra gótica, outra normanda. Exemplo paradigmático de um revivalismo manuelino é o incrível, mas também fabuloso, Palácio da Regaleira, construído em 1905 pelo arquiteto e cenógrafo Manini, para o igualmente incrível, mas também fabuloso, Monteiro dos Milhões. Outra construção revivalista é a Igreja de Santa Luzia, em Viana do Castelo, projetada por Ventura Terra e que procurava imitar o Sacré-Cœur de Paris, mas a que falta a leveza do original. Ventura Terra é, aliás, outro dos grandes arquitetos portugueses do princípio do século. Nascido em 1866 e falecido aos 53 anos, era natural de Seixas do Minho. Depois de ter cursado a Academia Nacional de Belas Artes do Porto, vai para Paris como bolseiro no final dos anos 80. Ao regressar de Paris, vem com as conceções estéticas bebidas dos franceses e, devido ao gosto afrancesado da época, passa a ser o arquiteto da burguesia lisboeta da altura, para quem irá desenhar inúmeras casas urbanas, mas igualmente muitos edifícios públicos. A base do estilo de Ventura Terra é o chamado estilo Beaux Arts, um tipo de arquitetura que procurava imitar os prédios dos grandes boulevards de Paris. Tem um certo cunho revivalista que privilegia sobretudo a fachada em detrimento do espaço interior. A vida de Raulino irá cruzar-se algumas vezes com Ventura Terra.
Por exemplo, será Ventura Terra quem fará parte do júri que chumbará, em 1904, por motivos de custo, o projeto de Lino, Torres Herbúnia, para a construção de uma igreja. Raul Lino e Ventura Terra nunca se poderiam entender, já que Lino amava a natureza e Terra era um industrialista. Lino procurava as raízes nacionais, Terra preferia imitar o estrangeiro. Lino tinha sido formado em países anglo-saxónicos, Terra em França. Enquanto um é mais racional, o outro é mais romântico. Um dos estilos dominantes no princípio do século era precisamente a Arte Nova, um movimento artístico que utilizava as formas das estruturas orgânicas, especialmente as curvilíneas, de origem animal e vegetal, naturais ou estilizadas. A Arte Nova tem muito em comum com dois outros movimentos da época, que, numa oposição à crescente industrialização, procuravam retornar à tradição e ao artesanato: o Arts and Crafts e o Domestic Revival. Estes três movimentos desempenharão um papel fundamental no trabalho de Raul Lino, sobretudo no que diz respeito à construção das suas teorias acerca da casa portuguesa. Era uma novidade naquele tempo, quando eu comecei a trabalhar, porque em geral os arquitetos não estendiam as suas atividades a pormenores de mobiliário. Então, eu achei que fazia uma parte integrante da habitação, de maneira que lhe dei também toda a importância que merece, e para isso até fiz estudos especiais, as diferentes coisas que fazem parte do recheio de uma casa. Estudei tudo um pouco e interessavam por essas coisas, sobretudo quando tinham assim qualquer característica mais nossa. Situada num local esplendoroso sobre a praia, a Casa de Santa Maria foi construída em duas fases. A primeira fase, em 1904, é do mesmo estilo que as outras casas marroquinas. O projeto inicial foi feito para George O'Neill, um capitalista da época que posteriormente vendeu a casa ao irmão de Raul Lino. José Lino decidiu ampliá-la e encomendou ao irmão um projeto de acrescento executado em 1923. Nesta fase o estilo já é completamente diferente. Há uma profusão de elementos típicos das casas tradicionais portuguesas, como que em oposição às casas estrangeiradas que estão em volta. A Casa de Santa Maria é um edifício excepcional, não só devido à sua situação, dando para uma das praias mais românticas de Cascais, como também devido à fusão de elementos díspares, tão usuais em Lino. O edifício tornou-se mesmo uma das atrações de Cascais, reproduzido vezes sem conta. Em postais, uns mais desbotados que outros, em azulejos de restaurante, de medíocre qualidade,
em fotos mais ou menos tremidas de turistas japoneses, sem que perdesse esta aura de poema de pedra construído sobre o mar. Mas, contrariamente ao que se julga, Lino não foi o único pioneiro na construção de casas à antiga portuguesa. Já antes, outros pensadores tinham refletido sobre o assunto, e o engenheiro Ricardo Severo chegou mesmo a construir no Porto, por volta de 1904, uma casa nesse estilo. Mas será que Raul Lino e os outros teorizadores tinham razão e existe mesmo a casa portuguesa? Será que existe ou existiu mesmo uma forma de fazer arquitetura que teve em conta os valores da identidade nacional? E onde encontrar a tal casa? Nos campos ou nas cidades? Nas classes dirigentes ou nas dirigidas? Ou será que a arquitetura portuguesa nunca diferiu em nada do que se fazia e faz lá fora? A Casa dos Patudos, em Alpiarça, foi tratada por mim com certa frieza, porque obedecia a concessões que, para mim, já as sentia ultrapassadas. Em compensação, é indelével a imagem que retenho do trato com José Robles, que era encantador, charmant, como diziam os franceses. Para além da casa, Raul Lino concebeu também parte do mobiliário. Foi sempre mais do que um simples arquiteto. Era ele que projetava tudo, desde as paredes à decoração, passando pelo mobiliário e planejamentos. É a filosofia Arte Nova e Arts and Crafts, no seu estado mais puro. A amizade entre José Relvas e Raul Lino terminou curiosamente por causa da construção desta casa. Ao que parece, o arquiteto cometeu algumas imperfeições técnicas na concepção do telhado, levando a que a água das chuvas se infiltrasse, criando grandes zonas de umidade. José Relvas terá insistido para que Lino resolvesse o problema, mas isso nunca aconteceu. Contrariamente ao que se passa com outras artes, a arquitetura depende de encomendas e uma das tarefas do arquiteto é satisfazer o encomendador. Uma das grandes contradições de Lino residia exatamente nisso. Para um homem que se considerava livre e independente, seria complicado receber ordens e ditames estéticos. Raul oscilava então em aplicar as ideias próprias ao seu bel prazer ou em contentar os clientes. Por vezes cedia muito e as obras resultavam híbridas. Outra das grandes contradições do arquiteto diz respeito à sua atitude perante a casa portuguesa e a tradição. Por um lado, defendia acerrimamente aquilo que considerava o modo português de habitar. Mas, por outro lado, construía algumas casas influenciado pelas modas e pelos estrangeirismos. É assim, por exemplo, que tanto fará projetos de beiral e sacada como trabalhos mais despojados. Mas esta Casa dos Patudos, construída em Alpiarça, sobre a deslumbrante Lesíria ribatejana, nada tem a ver com despojamento. Em 1907 estavam na moda os retratos de Columbano. É, pois, a este pintor que Raul Lino encomendará um retrato. Este retrato mostra-nos um homem, no princípio da idade adulta, magro, de bigode, com ar discreto, mas também um pouco triste e solitário. Irá sempre mantendo este ar ao longo de toda a vida. É também de Columbano este retrato de Alda Deccan dos Santos, a mulher com quem casará e viverá 70 anos. Conheceram-se através de amigos comuns.
Acho que tinham amigos comuns e que se viam nas festas, nos bailes, nas coisas. Eu julgo que foi através do Clube Alemão. Sim, havia é isso. Bailes no Clube Alemão. Visto e que a minha mãe frequentava como filha de alemã, não é? E o meu pai, por ter estudado na Alemanha, falava alemão e começou também a frequentar o clube. Eu acho que foi. Foi por aí, foi. Foi assim que eles se conheceram. E depois em Sintra. Sim, até há uma história muito engraçada em Sintra. Sim, que ele ia, estou-me a lembrar, que ele ia à casa de uma amiga e que o irmão dessa amiga, quando ele chegava lá, deitava um foguete para o ar, para prevenir o meu pai que ela tinha chegado. Dizem que os feitios diferentes se completam um ao outro, não é? Eu acho que foi o caso deles, eles eram muito diferentes. Ela é que comandava tudo, de tal maneira que ficou chamado o almirante entre nós. Mas o que não há dúvida é que, comandando, a vida de casa toda girava em volta da vida do meu pai, não é? Tudo girava à volta do pai? Tudo girava à volta do pai, comandado por ela, não é? E o interior da casa tínhamos uma vida muito agradável, confortável, porque tudo era feito com bom humor. Casam em 1907 e no ano seguinte, o ano do regicídio, nasce a primeira filha, Maria Cristina. Dois anos depois, no ano da implantação da República, nasce a segunda filha, a quem os pais, amantes de Wagner, puseram o nome de Isolda. Sempre com uma tremenda sede de conhecer, Raulino viaja. Primeiro para Veneza e depois para Paris e Berlim, onde ficará 6 meses. Não me achando ainda apertado com trabalhos profissionais, meu pai facilitou-me a estada em Berlim durante 6 meses, que me serviram para trabalhar em artes gráficas e desenho do nu. Além disso, os lazeres de que então gozava permitiram-me frequentar teatros e museus, tomar conhecimento, entusiasmado, dos bailados do Diaghilev e ainda de servir de figurante ou comparsa em algumas noites nos interessantíssimos espetáculos dirigidos pelo célebre encenador Max Reinhardt, num dos maiores circos de Berlim. Foram provavelmente os espetáculos de Max Reinhardt que lhe abriram o apetite para desenhar cenários e figurinos, coisas que irá fazendo de forma esporádica ao longo de toda a sua vida. Também provavelmente durante a sua estadia na Alemanha terá tido a oportunidade de assistir a muitos espetáculos musicais, já que a música era a sua grande paixão. Na Alemanha surgiu a música, o que é natural nos alemães, não é? E começou ao contrário. Começou por Wagner, começou a ouvir Wagner e a inteirar-se sobre a música de Wagner. E depois o próprio gosto fê-lo andar para trás. Chegou ao Bach e a tudo, não é? Não foi por ordem cronológica que ele ouviu, que ele começou a inteirar-se da música. Mas ele próprio tocava. Começou a descobrir a música, não é? Não direi bem muito. A descobrir, não é isso, mas a viver com música. Aliás, a paixão de Raulino por música era tal que chegou a escrever, em 1947, um pequeno texto acerca das relações entre a arquitetura e a música e desenhou o projeto para uma sala exclusivamente dedicada à arte musical. Em 1909, o Conde Armand, um francês que tinha enriquecido com a exploração de minas de cobre no Chile, pede-lhe para desenhar uma casa. E faz-lhe também outro pedido, este mais singular. Pede-lhe que durma uma noite, à luz da lua, antes de começar a projetar a casa. Raulino assim faz.
E o resultado é esta casa que parece nascer da esplendorosa natureza que a rodeia. Vou dizer a opinião de um velhote. Um velhote muito respeitado. Ele já morreu há quase 150 anos. Eu não o conheci pessoalmente. Era muito sabedor e escreveu coisas muito graves, sérias. Chamava-se Goethe. E sobre este assunto deixou estas inspiradas 4 linhas que tudo resumem. Aquele a quem a natureza começa a revelar a evidência do seu segredo, esse mesmo não tardará a ser irresistivelmente atraído para a arte, que, da natureza, é a sua melhor expositora. O seu amor pela natureza levá-lo-á a adotar o cipreste como sigla. Desde muito novo ficara impressionado pelo seu ar de mistério, pela sua severidade que parece aliar-se de tudo o que existe em volta. E é o cipreste que estará presente por todo o lado nesta casa, não só nas paredes e no jardim, como também no vitral do interior, onde um poema do árabe Saadi de Shiraz sintetiza toda a filosofia de vida de Raul Lino. Se tiveres de sobejo, sê liberal como a tamareira. Se nada tiveres, então sê um azade, ou homem livre, como o cipreste. Se Raul Lino chegou realmente a ser um homem livre, foi através do trabalho que o conseguiu. Construída em 1914 para uso próprio, a Casa do Cipreste é considerada pelos especialistas como a melhor obra de Raul Lino. Aqui terá colocado o arquiteto todo o seu saber e toda a sua alma. Organizada à volta deste pátio, a casa é constituída por vários corpos, cada um deles adequado à sua função. O mais surpreendente nesta casa é o facto de ter sido construída sobre uma rocha. Outro qualquer arquiteto teria ignorado a rocha. Lino, pelo contrário, utiliza-a como elemento mais expressivo da habitação. É uma casa enroscada como gato ao sol, haveria de dizer mais tarde Raul Lino, a propósito da forma como a construiu. Entra-se na casa pelo pátio. Logo a seguir à entrada deparamos com um vestíbulo e depois com um corredor, pelo qual se chega ao átrio, de onde se vê a muito amada Serra de Sintra. A mágica Serra da Lua, onde no Endovélico se dizia que as éguas eram emprenhadas pelo vento. É também do pátio exterior que se passa para o lado de baixo da casa, onde a perspectiva é completamente diferente. Aqui se pode ver bem como os corpos se organizam de forma dinâmica, sem estragar a unidade do conjunto.
É o corredor que se espraia pelo dorso da rocha que liga esses diferentes elementos. A preocupação de Lino em integrar a casa na paisagem foi tal que até as telhas são verdes e castanhas, de modo a que não destoem da vegetação. A ideia de Lino era que a casa se integrasse de tal modo no terreno que se confundisse com ele. Eu estava a recordar o tempo em que se fez a casa de Sintra, em que se construiu. Eu tinha 5, 6 anos quando estreámos a casa, em 1914, tinha 6 anos. E lembro-me de estarmos numa casa de fonte que pertencia também ao meu avô. E lembro-me de estar a ver as obras da casa de Cipreste que se estava a fazer. Naquela altura, acho que essa casa, que hoje em dia é considerada a obra-prima do meu pai, não é? Foi realmente onde ele enterrou todas as fantasias que tinha e todas as coisas que tinha lá dentro para deitar cá para fora, nessa casa. 1918 marca uma viragem importante na carreira de Raul Lino. É deste ano a sua primeira obra teórica sobre arquitetura, o livro A Nossa Casa. Com esta obra, o arquiteto iniciará uma fase fundamental no seu trabalho, a teorização sobre arquitetura. Posso dizer que estava na base de tudo o meu amor à terra e às casas portuguesas. Segundo, é ter tido já uma noção bastante forte do que era o conforto caseiro, isso. Mas procurava por meios muito simples e compreensíveis, procurava despertar na gente, em geral. E como sabe, o livro era dedicado justamente às casas simples, quer dizer, não é às coisas de luxo, às casas populares, digamos, para toda a gente. Despertar-lhes o interesse em melhorarem a maneira como se vivia em casa. Em 1920, Raul Lino ia nos 40 anos e tinha realizado grande parte da sua obra arquitetónica. O mundo vivia o que se convencionou chamar os loucos anos 20 e a arquitetura mudava. Os edifícios simplificavam-se, surgiam novos materiais de construção e as fachadas trabalhadas iam desaparecendo. Começava o despojamento em arquitetura. Falar de Raul Lino é também um bocado falar da natureza, quer dizer, dessa natureza que ele tanto admirou, que tanto estudou, viu, desenhou. Enfim, quer dizer, essa relação com a natureza pode ser entendida de muitas maneiras. Eu diria que aqui não é, claro, eu diria que aqui não é talvez a maneira mais expressiva, mais fortemente expressiva do Raul Lino. Apesar de tudo, acho que é muito mais expressiva no caso da Casa do Cipreste, em que o terreno, ele próprio, é integrado na arquitetura. O próprio terreno. Mas ao passo que aqui parece-me que é ser um pouco, não é anulado, a arquitetura faz-se, aproveita realmente o terreno, mas o terreno não está integrado, não faz parte do jogo expressivo da arquitetura. É especialmente importante isso que dizes de como assumir a natureza nesse respeito pelo sítio, não é? Bem. Quer dizer, que é o contrário daquilo que se pratica hoje normalmente, que é fazer tábua rasa com as retroescavadoras. As retroescavadoras, os bulldozers, etc. Quer dizer, que faz uma plataforma e depois aquilo faz uma casa em cima. Uma arquitetura objeto, um edifício objeto. Agora, em todo caso, ele aqui adota um bocadinho o pois ele deixa escorrer do Corbusier em La Tourette, não é? Quer dizer, a linha por cima e depois só que estica as patinhas até encontrar o chão. Só que eu aqui sinto que é outra coisa. Que está entre duas ruas que têm 15 ou 20 metros de desnível. Mas eu acho que há aqui uma diferença, em que enquanto Corbusier deixava, e esse caso de La Tourette, Corbusier deixava cair a arquitetura até ao chão, ele aqui levanta o chão
para amparar a arquitetura. Isto tem muito mais a ver... essa arcaria assim? Vejo a arcaria de baixo para cima. Vejo esta arcaria a crescer de baixo para cima e não pingar de cima pode ser visto assim. Tem muito mais expressão pela brutalidade do material, pelo desenho que vai afilar nos contrafortes. Eu vejo muito mais o terreno, como se fosse o terreno a crescer até à arquitetura. Em todo caso, Pedro, quer dizer, estas plataformas do jardim, com a rua lá em baixo, esta plataforma que se estende por aí, há outra plataforma de jardim superior, não é? Quer dizer, onde alinha a casa. E depois a plataforma do andar de cima, quer dizer, estas plataformas longitudinais ao longo do terreno repetem-se no interior da casa, no fundo, que a casa também segue exatamente essa mesma estrutura do terreno. Não é? Nesse aspecto sim, porque... Mas o que eu apenas estou a matizar a importância que cada coisa do terreno... Um dos aspectos que eu acho bastante paradigmático ou característico da arquitetura do Raulino é o tratamento dos espaços, os espaços de transição, quer dizer, a distinção entre espaços de passagem, espaços de acolhimento, espaços de estar, nucleares, etc. Serve-se disso como matéria-prima da arquitetura. Eu sempre tive a sensação que esta Casa dos Penedos, aqui onde nós estamos, quer dizer, que é muito rica nesse aspecto, em que se entra com um espaço de penumbra e depois se passa para os espaços mais abertos. Sim, quase todas as casas do Lino. É essa riqueza que, no fundo... Nesse aspecto, esta casa é muito bom exemplo. Que é essa sucessão de espaços E na Casa do Cipreste também. Não, mas eu estava agora a falar nesta, particularmente por estarmos nesta. É muito bom exemplo pela sucessão de pátios de interiores, de exteriores, semi-exteriores e tal, uma riqueza muito grande nesse percurso. Parece-me. E claro que isso não é feito gratuitamente ou porque lhe apetece, quer dizer, é realmente o moldar do espaço através do moldar da luz, sim, ele é dos poucos. Ele utiliza, não sei se muito conscientemente, se não, nem isso me interessa verdadeiramente, mas ele utiliza francamente a luz como uma forma expressiva. A luz não é uma luz racionalista que ilumina a arquitetura, não são os volumes debaixo da luz, como dizia o Corbusier, não uma luz que serve apenas para iluminar a arquitetura, mas é uma luz que é em si mesma arquitetura. Uma das coisas que eu sinto mais forte na obra dele é exatamente esse aspecto de pedagogia. Se ele escreveu, inclusivamente, se te lembras, desse aspecto de ensinar os portugueses a habitar. Não é uma pedagogia de arquitetura como formas de arquitetura, como foi interpretado, mas como uso da arquitetura. Ensinar, dar aos portugueses a capacidade de habitar e de aproveitar aquilo que havia importante na habitação tradicional como maneira de habitar culta. Em 1933, Raulino publica um livro que foi considerado quase uma bíblia.
Uma Bíblia na medida em que serviu de livro de receitas a uma série de arquitetos que o usaram como manual de construção de casinhas à portuguesa. Por esse país fora multiplicaram-se então os alpendres, os telhadinhos, os beirados, as sacadas. Até nos cemitérios, ao ponto do próprio Raulino se ter insurgido contra esta moda que lhe copiava a letra, mas não o espírito. Se quer que eu lhe dê uma conclusão, posso desde já dizer que foi uma coisa que gorou por completo. Mas, mais que tudo, o que me interessava é que eu fosse ultrapassado por quem tivesse mais talento do que eu. Infelizmente, não se deu isso. Durante aquele tempo, durante aqueles anos, enquanto a chama estava ainda viva, fiz o que pude, ia fazendo. Ia tendo que fazer, ia tendo clientes por toda a parte, espalhados pelo país, e procurava sempre trabalhar neste sentido. O meu pai, quando eu construí a casa, porque o meu pai era um dos amigos do arquiteto. Aqui na zona, considero que é a casa mais típica das ideias de Raulino. Todas as cantarias que estão postas aqui, desenhadas ao mais pequeno pormenor pelo arquiteto, inclusive as madeiras, as portas, foi tudo desenhado no mínimo pormenor pelo arquiteto. Não é? E depois, como ele tinha uma vantagem enorme, quando apresentava sempre ao cliente umas aguarelas, permitia ao cliente visualizar perfeitamente o que queria ser a casa, porque para um leigo é importante. Não é? E acho que conseguiu impregnar nesta casa exatamente um espírito, até de um certo espírito de família, que foi uma coisa interessante. Raulino tinha consciência da importância do cliente. Dizia que as obras de arquitetura são o produto de um consórcio entre o arquiteto e a entidade que as encomenda. Quando não há entendimento, o resultado é defeituoso, se não mesmo aleijado. Já havia, como há ainda hoje, uma percentagem estabelecida, uma percentagem oficial sobre as obras, não é? Era. Sei que o meu pai levava sempre estritamente só essa percentagem. E houve muitos clientes que alargaram a percentagem achando que ele levava pouco. Nunca se sentiu riqueza da nossa parte. Não, pelo contrário. E, pelo contrário, poupava-se. Muita economia. Eu lembro-me do nosso pai andar atrás de nós a apagar as luzes que nós acendíamos. Quer dizer, havia muito... e as zonas dos elétricos? Pagavam-nos 2 zonas e a terceira era a pé. Tive então a prolongada época da construção do Tivoli, em que ficou cimentada a grande amizade que me veio a ligar para a vida a Frederico de Lima Meyer. Concebido em 1924, o Tivoli é talvez a obra mais incaracterística de Raulino, já que o arquiteto se deu muito ao gosto afrancesado do empresário. Será só em 1926, praticamente após ter executado toda a sua obra, que Lino obterá o diploma de arquiteto. Mas Lino não projetará apenas habitações particulares. Fará também algumas lojas, como estas duas na Baixa Lisboeta. Apesar de Lino não estar verdadeiramente alinhado com o Estado Novo, executará também algumas encomendas ou concorrerá a concursos promovidos pelo governo salazarista. O pavilhão para a Exposição de Paris, de 1931, o túmulo de Dom Manuel II para o Panteão dos Braganças, o projeto para o monumento ao infante Dom Henrique. Eu vejo esta obra, este meu trabalho, menos como arquitetura e mais como uma composição musical. E apaixonou-me. Passou pelos 2 concursos sem que nada lhe acontecesse. Nem um prémio, nem uma menção honrosa. Assim, para falar francamente, a mim também não aconteceu nada. E pelo menos ganhei uma certeza. É que aqueles portugueses para quem eu
supusera poder ter elaborado este monumento, os portugueses não existiam. Nos anos de 1937 a 1939, foi incumbido do arranjo dos principais palácios nacionais, havendo em vista as comemorações centenárias do mundo português. Grave incumbência que me pôs a trabalhar a vapor e de que me saí satisfatoriamente e a tempo por não ter tido peias burocráticas nem de outra espécie. Comecei por agenciar uma contradança dos móveis e outras peças de uns palácios para os outros por estarem trocados. Manda restaurar, entre outras coisas, o fresco da capela do palácio, bem como as paredes laterais e o teto mudejar em alfanje. Talvez em consequência desse trabalho, é nomeado diretor dos Monumentos Nacionais em 1949, cargo que ocupa alguns meses, já que faria 70 anos, pouco tempo depois. Cerca de 1940, concebe o Pavilhão do Brasil para a Exposição do Mundo Português. 5 anos antes fora convidado por várias instituições para ir ao Brasil. Na sequência dessa viagem, escreve um interessante livro, Auriverde Jornada, onde inclui um debate com o arquiteto Lúcio Costa, um dos projetistas de Brasília. Veio então a guerra, e nesse longo período, uma das incumbências importantes que recebi foi a do arranjo da nossa legação em Berlim. Tarefa de responsabilidade que eu aproveitei para pôr à prova as possibilidades artesanais do nosso país. Tudo o que se chegou a fazer aqui, do qual uma coleção de desenhos nesta exposição dá uma pequena ideia, já se encontrava em Berlim quando aquela cidade foi tomada pelos russos. O resultado foi ter ficado tudo reduzido a fumo e cinzas. Mas afinal o que pensava Raulino de Salazar? Tinha respeito por ele. Tinha respeito pelo Salazar. Comprometido politicamente com coisa nenhuma. Era absolutamente livre, mas livre de dentro mesmo. Não dizia com ele. E continuava a trabalhar porque o regime que nos governava não interessava, não é? O que interessava era o seu trabalho. Mas foi Raulino que se serviu do regime ou o regime de Raulino? Foi mais o regime que se serviu de Raulino. O regime é que se serviu de Raulino. Ele teve toda aquela doutrinação do Raulino foi o suporte ideológico para aquilo que a gente agora chama a arquitetura do Estado Novo, o português suave. Aquela arquitetura que o regime de Salazar impôs no momento em que houve um processo de fascização do Estado Novo. Com a Guerra Civil de Espanha, em 1936, foi criada a Legião Portuguesa, a Sociedade Portuguesa, o campo de concentração do Tarrafal, e então, nessa altura, também nasceu, no seio do regime, uma corrente muito forte a dizer que não se podia admitir a arquitetura que chamavam internacionalista e, por vezes, até diziam que era comunista. E então, foi imposto uma arquitetura que fosse bem portuguesa. A tal arquitetura bem portuguesa era de dois tipos. Uma baseada nas doutrinas da Casa Portuguesa. Outra, monumental. Arquitetura essa perfilhada por Duarte Pacheco. Foi com o Duarte Pacheco. Contratou, reuniu os staffs dele e pediu ao meu pai para, em determinada data, comparecer na porta da Sé. E o meu pai estava às horas precisas, chegou o Duarte Pacheco, o engenheiro Duarte Pacheco, rodeado com o seu staff. Ó, senhor arquiteto, venha aqui, assim. Olha, veja ali a igreja de Santo António. Não acha que ficava muito melhor uma avenida, não é? Da Sé para baixo. Da Sé para baixo, e assim, e o meu pai fechou muito a cara e disse assim: ó, senhor engenheiro,
a igreja de Santo António. Deita-se já abaixo, se quiser. Ponto, Sr. Arquiteto. Ponto. Não se fala mais nisso. E não se falou mais. É verdade, não se falou mais. Avesso à arquitetura que se fazia nos anos 40, 50 e 60, Lino atacava em artigos de jornais. Os arquitetos que a defendiam ripostavam, chamando ao seu estilo o português suave. Quem quisesse ter um trabalho para fazer, o mais importante que se fazia assim eram encontros sociais. Se quisesse, tinha que se sujeitar àquele sabor da arquitetura portuguesa. Há mesmo casos anedóticos, como o que aconteceu com Adelino Nunes ao apresentar o projeto de um edifício para os Correios. Era naturalmente arquitetura moderna. Não tinha nada a ver com beirados e coisinhas e tal. O diretor desse serviço levou ao Ministro das Obras Públicas e, quando voltou no dia seguinte, disse ao arquiteto de lá dos Correios que aquilo de forma nenhuma. Nós estávamos aqui a fazer uma arquitetura internacional. Não, aquilo de forma nenhuma. E vai, o Adelino devolve aquilo, põe um gestal em cima do alçado. Eu já sei o que é que ele gostava. E começou a arriscar um gestal transparente, não é? E começou a arriscar e começou a enfeitar aquilo. E fez uma coisa com os beiradozinhos, e com isto, e com aquilo, e com a torrezinha, etc. Apenas mascarou. É ridículo. E ele fez aquilo para ser ridículo. Não é? Mas o diretor do serviço levou os papéis, foi buscar os papéis e levou outra vez para o Ministro. E no dia seguinte apareceu. Sim, senhor, este está aprovado. É a caricatura que lá está feita. Mas será que a censura partia mesmo de Raul Lino? Constava, nunca vi nada escrito, que o Raul Lino era daquelas pessoas que tinham sido encarregadas de estabelecer uma orientação de provar. Portanto, havia coisas que não eram aprovadas no Ministério e atribuía-se em parte, a culpa ao Raul Lino. A verdade é que a produção dele não tem a ver com esta arquitetura que foi imposta, mas ele, como censor, participou também nisso, nesse processo. Raul Lino insistia. Aquilo que se chamava arquitetura, sempre através de séculos e séculos, não existe. O que é que nos chamam a técnica da construção? Coisa muito respeitável. A arquitetura era baseada principalmente na proporção. A proporção ficou, pode-se dizer, substituída pela dimensão, que é uma coisa muito diferente. E há muita gente, tem a crença, que fazendo coisas muito grandes, quer dizer, muito compridas, ou muito altas, ou muito largas, que faz uma coisa grandiosa. Não faz. Não faz. O que dá a grandiosidade é a proporção, não é a dimensão. A polémica entre Raul Lino e os arquitetos mais novos acentua-se quando da exposição retrospectiva que a Fundação Gulbenkian apresentou em 1974. Tinha Raul Lino 91 anos. Os decadentes dignatários do regime compareceram ao acontecimento e isso teve o condão de irritar os opositores. A polémica saiu porque houve a exposição, não é? Foi a propósito da exposição da Gulbenkian. E essa exposição, de certa maneira, endeusava o Raul Lino. Enfim, colocava o Raul Lino num pedestal e escondia, era omissa em relação aos aspectos críticos que se podem detectar na ação do Raul Lino, mais na ação do que na obra. E, portanto, houve uma revolta dos arquitetos mais jovens, dos arquitetos que lutavam pela arquitetura moderna em Portugal, que ainda era uma coisa muito contestada, um bocado reprimida, ou recentemente tinha sido, já na época não era, não é? Mas já, ainda havia a memória de que tinha havido essa repressão sobre a arquitetura moderna.
pessoas que não compreendem e que têm dó de mim. Sabe porquê? Porque eu ando ajoelhado debaixo do peso da tradição. É uma imaginação da parte dessas pessoas. Eu não sinto o peso, tal qual como eu não sinto o peso das minhas costelas. Eu nem penso em me desfazer delas. Acho que me faria muita falta, mas a tradição é a mesma coisa. Como todos nós, Raulino era um homem contraditório. Tanto fazia trabalhos onde colocava todo o seu saber e toda a sua alma, como executou projetos onde era apenas o técnico de arquitetura. Teve talvez ações reprováveis quando procurou impor as suas concepções estéticas aos colegas mais novos, mas fê-lo com honestidade, sem procurar tirar proveito material das suas ideias. Quando muito, pode ser acusado de intransigência. Já foi adulado e caluniado. Hoje em dia, 25 anos passados, volta a estar na moda. Mas talvez como no passado, copiam-lhe a letra, mas não o espírito.